A todos, irmãos, eu peço agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, venha ser derramado sobre as nossas vidas, que o Senhor esteja colocando no coração de cada um dos meus irmãos a sede pela verdade, pelo conhecimento. Peço que o Senhor jogue luz sobre a mente de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor também venha guardar cada um deles. Livra, Senhor Deus, de toda e qualquer enfermidade que vem sendo, Senhor Deus, liberada para esses últimos dias, da saúde, da proteção. Cobre cada um com o sangue do Cordeiro, Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, do roubo da palavra, Senhor. Que cada um possa, Senhor Deus, atentamente beber do Espírito, Senhor, através da palavra, Senhor. É esse o que eu peço, Pai. Que também o nosso irmão, Júnior, venha ser usado como um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para dar conhecimento, também para libertar muitos que estão presos, Senhor Deus, às falsas doutrinas que foram, Senhor Deus, ensinada durante todos esses anos. Então, é um novo tempo, é um tempo, Senhor, da palavra se abrir, do conhecimento, Senhor, ser derramado sobre os teus filhos, Pai. É o tempo do remanescente se levantar na face da terra, Pai. Muito obrigado. Abençoa o irmão, a sua família, Senhor Deus, tudo aquilo que ele vem fazendo, Senhor Deus, se dedicando a esses estudos, o Senhor possa derramar sobre a vida dele bênçãos, bênçãos sem medida, Senhor, sacudida, recalcada, Senhor, porque ele tem se dedicado, Pai, e o trabalhador é digno do seu salário, que o Senhor possa retribuir a ele, Senhor, em bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, pessoal, vamos lá. Nós vamos ver sobre dízimo. Tem bastante coisa para a gente ver sobre dízimo. Nós vamos ver sobre dízimo na era patriarcal, na era levítica, depois na nova aliança. Então, vamos iniciar o nosso estudo. O primeiro texto bíblico que utiliza a palavra dízimo, ele se encontra em Gênesis 14, verso 20. Então, você pode aí abrir sua Bíblia, seu aplicativo da Bíblia, você vai encontrar Gênesis 14, verso 20, como o primeiro texto que nos apresenta a palavra dízimo. E o que é que nós encontramos aqui? Em Gênesis, capítulo 14, versículo 20. Nós encontramos o relato lá com Abraão, quando Abraão vai lá para libertar Ló. Quando ele volta, após ferir lá aqueles reis que estavam com o Quedarlomé, ele sai ao encontro o rei de Sodoma, lá no vale de Xavé, que é o vale do rei. Melquisedeque, então, o rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. A gente pode um dia falar com calma sobre Melquisedeque, essa figura aqui, é maravilhosa. E ele abençoa Abraão. Lá no livro de Hebreus diz o seguinte: é sem sombra de dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Melquisedeque, nessa perspectiva, ele é superior ao próprio Abraão. E ele abençoa Abraão. Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão dízimo. Passagem conhecidíssima. E as pessoas vão utilizar principalmente o final do verso 20. De tudo lhe deu Abraão o dízimo. De tudo lhe deu Abraão o dízimo. Tudo bem. Você tem um comentário lá na Bíblia de Estudo de Genebra, que eu achei interessante, que diz assim: essa expressão tudo que está aqui, de tudo Abraão lhe deu o dízimo, se refere aos despojos, evidentemente. Essa prática de pagar o dízimo ao rei
ou a uma divindade era comum no Antigo Oriente Próximo. Então, nós imaginamos, e muitas vezes é colocado diante das pessoas, que essa questão do dízimo era uma prática, foi uma prática estabelecida pelo Criador, quando, na verdade, não. Nós vimos que era uma prática que era comum lá no Oriente e anterior até à lei mosaica. Então, era algo como se fosse uma prática ritual comum que se estabeleceu, se alastrou, mesmo no meio de divindades ou na relação do cidadão com o Estado, tipo de tributo, vamos dizer assim. O presente de Abraão a Melquisedeque não era, provavelmente, o pagamento de dízimo ao rei, mas era uma oferta que refletia o respeito de Abraão para com Melquisedeque como sacerdote do Deus verdadeiro. Então, nós precisamos aqui destacar 4 pontos principais sobre este dízimo que Abraão paga a Melquisedeque, abstraindo aqui da própria figura do Melquisedeque um pouco. Primeiro ponto, Abraão deu o dízimo do excedente conquistado na guerra. Esse é o primeiro ponto aqui, que não é tão falado assim hoje dentro do sistema religioso. Ou seja, Abraão não devolveu aqui para Melquisedeque aquilo que ele tinha. Abraão devolveu para Melquisedeque uma 10ª parte do excedente, dos despojos. É interessante aqui esta palavra, dos despojos, não é isso? Abraão vem ali e diz que de tudo, dos despojos que Abraão ele trouxe, ele devolveu o dízimo, diz a palavra aqui. O outro ponto é, muitas daquelas posses ali que foram recuperadas por Abraão não pertenciam a Abraão, pertenciam a Ló. Olha só. Então começa a descaracterizar o dízimo na figura como nós hoje somos apresentados. Porque Abraão dá o dízimo do excedente, as posses ali recuperadas não eram de Abraão, mas elas pertenciam a Ló. Você pode ver isso em Gênesis 14, 16. Terceiro ponto. A maior parte também desses despojos pertenciam aos reis de Sodoma e Gomorra. Você vê essa informação claramente apresentada em Gênesis 14, verso 11. Então, não pertenciam a Abraão. Era um dízimo que não pertencia a ele. Era um dízimo que era pertencente a outras pessoas, a Ló, seu sobrinho, e aos reis de Sodoma e Gomorra. Conclusão, nada pertencia a Abraão. Olha que coisa interessante aqui. Nada pertencia a Abraão. Como é que Abraão pode dar um dízimo daquilo que não era dele? Você tem aqui um dízimo sobre despojos. E isso aqui, esse relato bíblico aqui de Gênesis, é o único caso, nesse momento aqui, que nós vemos na Escritura sobre dízimo de despojos, relacionado a despojos. Você tem também 2 outros exemplos sobre dízimos relacionados a despojos. Aqui não era despojos de guerra. O primeiro está lá em Êxodo 3. Você pode marcar aí para ler. Êxodo 3, 21 a 22. Também Êxodo 11. Você também tem Êxodo 12. E o segundo caso sobre dízimo relacionado a despojos, ele vai trazer detalhes sobre procedimentos de ofertas que estavam relacionadas aos despojos de guerra. Então, isso foi sistematizado também em Israel. Números 31 vai falar sobre isso. Números 31, 27 a 29. Então, o que é que fica evidente aqui? A expressão dízimo, que é utilizada aqui em Gênesis 14, 20, não reflete esse conceito hoje dizimista, tão propagado, tão ensinado. Nossa, é uma doutrina fundamental dentro do sistema religioso evangélico hoje, a doutrina do dízimo. Tanto que, se você não é fiel nos dízimos, ali dentro da determinada igreja, na grande maioria delas, você não pode, quem sabe, nem dizer um amém lá na frente da igreja, você é tido como infiel, você é tido como uma pessoa, né, amante do dinheiro. Então, você vê aqui que o conceito de dízimo, esse verso aqui, não pode ser utilizado para fundamentar a questão de dízimos, porque esse dízimo aqui não onerou o patrimônio nem a renda do patriarca, de Abraão, porque não era dele. Também você não vê aqui uma prática sistemática da vida de Abraão, mas um caso isolado, porque você não vai ver mais nenhum registro sobre que Abraão voltou a devolver algum tipo, devolver não, pagar algum tipo de dízimo a alguém. Não é verdade? Então, nós vemos claramente aqui que nós temos um sentido de tributo, vamos dizer assim, relacionado a 10% de uma renda que não era de Abraão, e que Abraão honra
ao sacerdote do Deus Altíssimo, lhe trazendo um presente aqui, ou uma oferta. Ok? Esse é o primeiro ponto aqui interessante aqui nesse caso. O outro ponto, que outro texto bíblico, aliás, que vai utilizar o vocábulo dízimo, é Gênesis 28, 20 a 22. E esse aqui é que é interessante. Nós começamos agora a deixar com que a própria Escritura, por isso a importância de nós não deixarmos ser levados por aquilo que as pessoas dizem. As pessoas usam a Escritura, mas manipulam a Escritura, na grande maioria das vezes. Você viu aqui o caso de Abraão, Abraão devolveu um dízimo que não era dele. Então, isso aqui não pode ser usado para que você também devolva dízimos. Então, senão, porque você teria de encontrar algo que não é seu. E não tem lógica hoje você pegar os rendimentos de alguém para devolver um dízimo. Ok? O outro texto é Gênesis 28, 20 a 22. Vamos lá. Você passa aqui pela história de Abraão, finaliza a história de Abraão, você entra na história de Isaac, você não vai ver Isaac também pagando o dízimo. Ok? Não há registros. Se fosse uma prática que tivesse sido ali determinada por Deus a Abraão, Abraão teria com certeza transmitido isso para Isaac, porque existe a passagem lá em Gênesis, eu acho que é Gênesis 19, quando Deus fala com Abraão e ele vai ali se dirigindo, né, com os anjos para Sodoma. O que acontece ali? Quando ele vai caminhando, né, diz assim, que Deus ele escolheu Abraão para que ele passasse os seus mandamentos para os seus filhos, para a sua casa. Então, todos os mandamentos, as instruções, os preceitos do Criador, que eram dignos de serem honrados, que deveriam ser recebidos, acreditados, implementados, obedecidos, Abraão tinha de passar para os seus filhos. E passar para a sua geração. Passaria para Isaac, passaria para Jacó, e assim sucessivamente. Mas você não vê Isaac praticando o dizimar. Isaac não era um dizimista. Sabia disso? Você não vê o registro de Isaac sendo dizimista. Mas quando nós chegamos em Gênesis 28, Gênesis capítulo 28, versículo 20 ao 22, o que é que nós encontramos? Encontramos aquele famoso voto de Jacó. É isso? E você vai ver que Jacó foge de casa, ele está errante, ele está temendo, seu irmão está querendo matá-lo, ele foge ali, se levanta, né? Ele tem a visão ali de Betel, a casa de Deus, ele fica impressionado com os anjos, ele erige ali a coluna, coloca o azeite, e ele chama aquilo ali de luz, aquele é o lugar da casa de Deus. E ele faz um voto, não é isso? E o verso 20 nos apresenta esse voto de Jacó. Fez também Jacó um voto, dizendo, se, começa logo com a condicional, se, ele diz, Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa que me vista. Jacó estava completamente abandonado, indo para um local que ninguém conhecia, arriscando a vida, arriscando a sorte, digamos assim. E ele diz, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então aquele que existe será o meu Deus. Interessante que ele não diz aqui que Deus é o seu Deus. Ele sabia que era o Deus do seu pai. Ele havia ouvido falar sobre ele como Deus do seu pai, o Deus do seu avô, mas pela palavra de Jacó aqui, ele quer ter uma íntima relação com esse Deus. Ele será o meu Deus. A pedra que erigi por coluna será a casa, então, desse Deus, e de tudo, chega aqui o ponto principal para o nosso estudo, de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o iasa. O iasa é o dízimo, a palavra hebraica para dízimo. Te darei o iasa, dízimo. Muito bem, vamos analisar este voto de Jacó. Vamos analisar esse voto de Jacó. O que é que nós vimos aqui? O que é que acontece aqui? Olha só. Você vê aqui que Jacó, ele faz um voto, não é isso? E Jacó, ele vai mais além do que Abraão. Mas ele não tem referência no seu pai, Isaac não era dizimista. Então Jacó vai além agora, ele sabia da história, com certeza, do seu avô, e ele se compromete agora a utilizar isso de uma maneira sistemática. Mas ele atrela o voto dele, e esse é que é o ponto interessante, ao cumprimento por parte de Deus de determinadas condições. Se fosse algo imposto por Deus lá para Abraão,
Se o seu pai tivesse, então, cumprido esses mandamentos e ordenanças que o próprio Deus disse que Abraão teria por obrigação de passar para os seus filhos, para a sua descendência, Jacó não estaria livre para fazer o si. Ele vota, mas o voto dele é atrelado ao cumprimento de determinadas condições. Quais são essas condições? A honrá-lo, ele honrar, elegê-lo como seu Deus, honras, né, virtude de bênçãos espirituais, erigir uma casa, é isso que ele diz que vai fazer. Honras espirituais, né, por bênçãos espirituais, e por último, então, dar-lhe o dízimo, ou um presente. Agora, os princípios dizimistas aqui na história de Jacó vai nos levar a outra conclusão. Primeiro, essa partícula si. Isso aqui faz toda a diferença, porque Jacó aparece orando a Deus. Ele parece aqui um grande duvidador, um grande, né, cético. Ele diz, Senhor, se eu for abençoado, se eu tiver comida, se eu tiver roupa, se eu tiver proteção, então eu pagarei dízimos. Então, o ônus da prova está com quem? Com Deus. Se Deus não abençoasse, ele não deveria pagar nenhum dízimo. Olha só que coisa. Então, você não tem aqui algo obrigacional estabelecido. Primeiro ele diz, eu preciso de uma bênção, depois da bênção, eu devolvo o meu dízimo. Mas o que é que hoje o sistema religioso diz? O que é que hoje o sistema diz hoje? O sistema diz assim, primeiro o dízimo, depois as bênçãos. Não é verdade? Primeiro o sistema diz assim, os dízimos, não, dízimo. Primeiro os dízimos, depois os dízimos, as bênçãos. Sem dízimo, sem bênçãos. E nós vemos aqui, então, que esse segundo registro na escritura do dízimo de Jacó também não serve para fundamentar o que hoje é apregoado dentro do sistema religioso. Ah, dízimo, depois bênçãos. Seria abençoado, tal. Eu uso o texto de Jacó, mas não é assim. Então Jacó faz um voto. Se Jacó faz um voto, ele não era um dizimista. Tampouco Isaac não era dizimista, como nós estamos falando aqui, nem Abraão. Então você vê aqui que Jacó, ele foi criado, com certeza, naquele rigor lá da religião patriarcal, porque ele sabia das bênçãos, e tanto que ele atropelou ali, quis a bênção de toda forma. Então ele não ouviu falar disso com seu avô, nem do pai, isso aqui. Ele fez um voto. Ele propôs algo novo aqui. E ele também, como nós já falamos, colocou múltiplas condições. Ele propõe a Deus 5 condições agregadas. O que são 5 condições agregadas? É preciso que as 5 condições se cumpram. Não é apenas uma se cumprir. Não é apenas 2 se cumprir. Não é apenas a terceira se cumprir, nem a quarta. Ele diz, olha, se as 5 condições que eu estou apresentando a Deus, elas forem cumpridas, então eu vou devolver o dízimo. Quais são as 5 condições? Primeira, presença de Deus. Quando ele diz, se Deus for comigo, presença. E outra coisa mais, não é só a presença. Se me guardar nesta viagem, proteção de Deus. Segunda condição de Jacó, alimento, se me der pão. E, além de me der pão também, se me der vestes, roupas. E, no final de tudo isso, Jacó então estabelece a última condição. Se eu voltar em paz à casa do meu pai. O que é isso aqui? Realização. Realização. Então, você tem 5 condições aqui, unidas. Se Deus atendesse 4 desses 5 aqui, Jacó estaria automaticamente livre de cumprir o seu voto. Olha que coisa interessante. Então, o texto de Abraão não serve para o pessoal hoje. A doutrina do dízimo, por exemplo, não serve. O texto de Jacó também aqui não serve. Porque Jacó diz primeiro as bênçãos, depois o dízimo. E hoje o pessoal diz primeiro o dízimo, depois as bênçãos. Não serve. Então, esses textos aqui, eles também, mas isso aqui não é suficiente. Né? Sobre essa questão do dízimo. Né? A gente ter um sólido argumento, amparar nossa confiança, né? Que muitas igrejas falam hoje, nossa, as igrejas hoje, né? A questão do dízimo, a gente já sabe. Você tem um exemplo de Abraão aqui. Era um caso isolado, não parece que, de forma alguma, sem nenhum tipo de orientação divina, era um costume da sociedade. E ele prestou honra e respeito lá ao sumo sacerdote, o Deus Altíssimo. Hebreus 7 diz que, simbolicamente, ali na instituição dos dízimos, né, você vê que Melquisedeque está acima. E Abraão não transmite isso aqui aos seus servos e filhos. Ele transmite a circuncisão.
A circuncisão, sim, foi transmitida pela instrução, a determinação, o sinal visível daquela aliança com o Criador. No caso de Jacó, nós já vimos, é um voto pessoal, experiência pessoal dele. Isso aqui não é doutrina para ninguém, ok? Então, os dois textos estão bem analisados, eu acredito aqui. Então, nós vamos agora para o sistema levítico. Sistema levítico, você tem a prática de dízimos? Claro que sim. Agora aqui nós temos uma orientação divina, apenas no sistema levítico. Você vai encontrar isso lá. Levítico, Números, Deuteronômio. Quais são as passagens? Levítico 27, 30, 34. Números 18, 21 ao 32. Deuteronômio 14, 22, 28. Deuteronômio 26, 12, 14. Tudo bem, nós temos estas passagens aqui que estabelecem o sistema levítico para os dízimos. Então, você tem Levítico 27, por exemplo, 30, 34. O que é que nós vemos aqui? Vamos ler isso aqui, Levítico 27. Levítico capítulo 27, versículo 30 a 34. Vamos ver o que fala aqui. Diz assim, 30 a 34. Olha só. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais, do campo, como do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar, pode resgatar alguma coisa da dízima? Aqui diz que podia. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado, do rebanho, de tudo o que passar, o pessoal usa até isso aqui, ó. De tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. E as pessoas invertem isso aqui, né? Dizem de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, ou seja, não quer saber qualquer renda sua, qualquer renda que você tiver ali, o que passar debaixo do bordão do pastor, esse é o sentido que dizem, você tem de dizimar ao Senhor. Olha só que coisa. Não se investigará se é bom ou mal. Olha, é o princípio, né? Ah, mas foi da venda disso, foi da venda daquilo, não é uma coisa tão boa assim. Não, mas não vai se investigar se é bom ou mal. É dízimo, é do Senhor, passou debaixo do bordão do pastor. Interessante, né? Como as pessoas usam os textos bíblicos. Muito bem, o que é que Levítico 27 está falando aqui? Fala dos dízimos da terra, dos cereais, do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, santos são ao Senhor. Se alguém quer remir, resgatar ali, tem de acrescentar a quinta parte, o dízimo do gado, do rebanho, que passa debaixo do bordão, também é do Senhor, não vai se examinar. Muito bem, aqui a palavra vai começar a descortinar para o pesquisador sincero. Você é um pesquisador sincero. Agora, se você quer simplesmente fazer tudo quanto a pessoa lá da tua igreja, do sistema religioso diz que aí isso aqui não se aplica para você. Então, veja, o pesquisador sincero ele vai entender agora algo sobre natureza e dízimo, finalidade do dízimo. Primeiro ponto aqui, define a natureza do dízimo. Isso aqui não vai falhar. Qual é a natureza do dízimo aqui? O dízimo é dinheiro, o dízimo é ouro, o dízimo é prata, o dízimo é bronze? Não. Dízimo, a constituição, dízimo, são produtos agropecuários. Cereais, frutos e animais, tudo bem? Produtos agropecuários, cereais, frutos e animais. Começa por aqui. Qual é a finalidade do dízimo? Santo ao Senhor, ou seja, ser separado para uma finalidade estabelecida por Deus. Então, você lembra que ser santo é ser separado, tal. Agora, quando chega na questão do dízimo, santo quer dizer que você tem de pegar aquele valor e dar para Deus. O valor. E depois que o valor é dado, você não sabe mais o que acontece ali. E aí tem gente que ainda pensa assim, não, o importante é eu fazer a minha parte. Você vai ver que não é bem assim. O importante é eu fazer a minha parte, depois aconteça o que quiser, quem quiser desvie, faça o que for, mas é santo, é separado. Não é assim. Terceiro ponto. Também se concedia liberdade para remir o dízimo do produto agrícola. Então, você tinha um dízimo ali de determinado produto, você podia trocar por outro, da preferência do dizimista. Por exemplo, eu estou dando ali banana, laranja, é o que eu tenho, minha produção é de banana laranja. Mas aí eu gosto mais da laranja que da banana, né? Eu posso fazer o quê? Eu vou remeter ao levita um dízimo constituído apenas de bananas, mas eu tinha de acrescentar lá o quinto. Olha só. É isso que está aqui no texto de Levítico. Outro texto é Números 18, 20 a 32. Aí você lê esse texto, você vai ver
os pontos principais aqui desse texto. Números 18, 20 a 32. E aqui ele vai falar, né, sobre os filhos de Levi. Os filhos de Levi não teriam herança, que eles iam oferecer a oferta alçada. E nessa oferta alçada seria para os levitas. E ele diz mais, né, desse dízimo, dessa oferta, e de fazer uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos. O que as pessoas fazem hoje? As pessoas criaram outro tipo de dízimo. Você tem um dízimo e você ainda tem uma oferta chamada de sacrifício. Já é um sacrifício para a pessoa devolver o dízimo, mas ainda se cria uma oferta de sacrifício. Olha que coisa. Aí se computa usando textos como esse. E diz aqui que iria se computar a oferta alçada, o grão da eira, a plenitude do lagar. Então, pronto. O que é interessante aqui no finalzinho desse texto, de números 18, 20 a 32? É a ordem que é dada aqui. Olha o que é dito aqui. Ó. E comereis em qualquer lugar. O quê? Quando você fizer a oferta alçada do melhor do dízimo, que é computado aos levitas, você vai comer isso aqui. Então, o dízimo se comia. Quem? A pessoa e a família. Olha que interessante aqui. Então, esse é um dado adicional aqui no texto de números 18, 20 a 32. Vamos dissecar isso aqui aos poucos. Vamos lá. Primeiro ponto. A tribo dos levitas não teria herança nas terras de Canaã. A herança, o pagamento deles seriam os dízimos que eles receberiam pelo serviço religioso lá, que eles se dedicariam todo o tempo lá na tenda do santuário. Esse é o primeiro ponto aqui, sobre os levitas. Segundo ponto, as outras tribos, as demais tribos, elas teriam herança, mas elas não tinham autorização de Deus, estavam desautorizadas por Deus de exercer atividades religiosas do santuário. Somente os levitas. A gente já sabe disso. Os levitas, então, eles dariam aos sacerdotes o dízimo dos dízimos recebidos. Guardem bem essa informação aqui, que essa informação vai ser útil para a gente entender Malaquias. O famoso texto de Malaquias que fala, roubará o homem a Deus. Só esse texto aqui, o pessoal faz um terror com esse texto. O pessoal do sistema religioso, que a pessoa já pensa que está sendo um ladrão. Roubará o homem a Deus. Aí, você dá um... Porque os levitas, eles dariam, entregam aos sacerdotes o dízimo dos dízimos. Tudo bem? Vamos lá. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos outro ponto agora. Você tem uma vinculação, e esse é outro ponto que não pode ser desassociado do nosso estudo. Existe, aqui nesse texto principalmente, uma indissolúvel. O que é uma coisa indissolúvel? Não tem como dissociar. O dízimo da lei cerimonial, do rito do santuário. Ou seja, se não existisse tabernáculo, se não existissem levitas, se não existissem sacerdotes, se não existissem cerimônias, oferta queimada, oferta movida, que nós já vimos, oblação, ritos ali de purificação, oferta da manhã, oferta da tarde, todas aquelas coisas ali, não se teria necessidade de serviços religiosos, consequentemente, não se teria necessidade de dízimos. O ponto central, o ponto aqui primordial da lei cerimonial, do sistema cerimonial, é os sacrifícios. São sacrifícios. Então, nisso aqui, a gente já tem um questionamento. A gente hoje, você pode questionar, por que hoje nós não mais oferecemos sacrifício de cordeiro? Pergunta hoje para o teu pastor. Estou falando aqui, irmãos, simplesmente porque outras pessoas podem ouvir esse áudio, né? E a gente procura falar da forma mais simples e direta. Então, pergunta. Você pode chegar e perguntar assim para o teu pastor, por que nós hoje não oferecemos mais sacrifícios de cordeiro? Porque não é preciso mais. E claro que ele vai responder. Porque o Messias já veio. O Cordeiro de Deus já foi sacrificado lá na cruz do Calvário, então nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, né? Certo, mas e por que então o dízimo permanece? Se o dízimo era voltado, foi instituído exclusivamente para se manter todo esse aparato religioso do sacrifício do cordeiro. E por que o dízimo ainda hoje permanece? Alguém aqui é levita? Não. Tem algum santuário aqui? Tem um sistema? Tem oferta movida? Oferta? Não tem. Então, peraí, o Messias já veio já. E por que continua com um sistema que acabou? Ok? Esse é o ponto.
Deuteronômio 14 também, verso 22 a 29, vai ampliar um pouco mais a questão sobre a aplicação do dízimo, do sistema do dízimo. É muito interessante aqui. Diz assim, ó, dízimo, Deuteronômio 14, 22 a 29. Então, são textos aqui que, se você não for ler em casa, sozinho, pedindo orientação a Deus, não ouvir uma verdade como essa agora, o pessoal do sistema religioso, eles não vão ler esse texto aqui. Eles não vão ler, sabe? Faz aquelas campanhas, eles não vão ler um texto desse aqui. Mas veja que está uma palavra, Deuteronômio 14, 22 a 29. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente. Mais uma vez, o dízimo vem do produto da terra, da semente, que se recolhe do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos. Hoje você come o dízimo? Não, não. Ah, mas a pessoa vai dizer assim, não, mas porque naquela época não tinha dinheiro. Mas vamos ver isso, viu? Tinha dinheiro, sim. E mesmo assim, o dízimo era do produto da semente. E tinha de comer o dízimo. Comer o dízimo do teu grão, do mosto, do azeite, do primogênito das vacas, das ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Aí veja só, diz que esse dízimo tinha de ser levado para o lugar que Deus havia de escolher para fazer habitar o seu nome. Então imagina você ter um judeu na dispersão, na diáspora. O cara vivia lá do outro lado do Oriente Médio, vivia na Grécia, vivia naquela região lá da Capadócia, no meio dos gregos. Mas ele tinha de ir a Jerusalém. Não é isso? Como diz a palavra, nas festas principais. Agora, como é que o cara ia levar uma vaca por centenas de quilômetros? E é isso que Deus está falando aqui agora. Se o caminho te for tão comprido que você não possa levar o dízimo, como é que ele ia levar uma vaca? Como é que ele ia levar uma ovelha aquele caminho todinho, né? Por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus estiver abençoado, então você vai vender. Você vai vender, venda, pega o dinheiro, leve lá na sua mão e vá para o lugar que o Senhor teu Deus escolher. Aí você entende agora aquele serviço paralelo lá que existia nos dias de Cristo, quando ele entra lá no pátio do templo e está aquela venda lá parecendo a feira do boi, a feira da ovelha, as ovelhas lá, os bois, porque já tinham pessoas que estavam preparadas, esperando esses peregrinos que vinham lá da Grécia, da Capadócia, aquela região ali, que não tinham como trazer o dízimo, que era o animal, e chegavam com dinheiro. Quando a pessoa chegava com dinheiro, então você tinha lá um animal, que se o valor daquele animal, vamos trazer para hoje aqui, fosse ali R$ 1.000, o cara estava ali com um animal para vender, mas ele estava vendendo por 2.000. Olha só, a corrupção que já havia ali. Então, por isso que Cristo expulsa os cambistas do templo, porque eles já, agora você entende, eles estavam ali já para vender para essas pessoas que vinham de longe e que não tinham como trazer, traziam dinheiro na mão. Agora vejam só como Deus resolvia a situação. Tudo bem, você vai, com o dinheiro, vai chegar e vai comprar. E esse dinheiro aí você vai dar por tudo o que desejares. Você quer fazer o sacrifício de boi? Faz. Ovelha? Faz. Vinho? Tal. Bebida forte. Esse é outro ponto que a gente vai falar ainda, viu? Sobre isso. Por tudo que pedir a tua alma, comerás ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e tua casa. Interessante. Não desampare o levita. Mas no fim do terceiro ano, a cada terceiro ano, então depois, a cada 3 anos, de 3 em 3 anos, você vai levar o dízimo da colheita do mesmo ano, do último ano, e vai depositar ali. Vai ser para quem? Para o levita, para o peregrino, para o órfão, para a viúva que estão dentro das tuas portas e comerão e se fartarão. O que é que o pessoal hoje diz dentro do sistema religioso? Você pode fazer hoje assim com o seu dízimo? Não. Se você quiser, você tire de outra parte do seu dinheiro. Mas o dinheiro que é o dízimo, você não pode fazer isso. Você tem de levar para a casa do tesouro. A gente vai ver o que é a casa do tesouro realmente ainda. Mas essa era um dos objetivos do dízimo. Alimentar o órfão e a viúva para que eles comessem e se fartassem. Interessante isso aqui. Mais uma vez, o Deuteronômio 26, 12 e 14 vai falar disso. No terceiro ano, você tem de levar isso aqui, que é o ano dos dízimos, para dar ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Muito bem. Nesses textos aqui, o assunto é o mesmo, mas nós temos as informações aqui. Vamos recapitular as informações. Quem é que devia separar o dízimo anualmente? Aqueles que trabalhassem com produção agrícola e animal.
tinha de ter aquela parte referente ao dízimo e recolher ao tabernáculo, exceto no terceiro ano. Por quê? Porque o que ele trabalhasse no terceiro ano não era para ele fazer isso. Não era para levar para o tabernáculo. No terceiro ano, era para ser utilizado dentro das portas. Como é que é isso dentro das portas? Você mora em Araçatuba. Então, você ali, durante o primeiro e segundo ano, você tinha de recolher a sua produção agrícola animal, levar lá para o tabernáculo, lá para Jerusalém. Se fosse longe, você pegava, levava o dinheiro, chegava lá, comprava, tudo bem. No terceiro ano, você não poderia fazer isso. Você tinha que pegar aquele valor ali, da produção agrícola animal, que era dízimo também, mas você tinha de distribuir ali onde você morava, na comunidade local, para o órfão, para a viúva. Olha que coisa interessante aqui. O pensamento, qual era? Outro ponto. Somente os proprietários de terras é que estariam obrigados ao pagamento dos dízimos. Olha só que coisa. Somente proprietários de terras. Não é isso que nós estamos vendo aqui? Porque você tem produção agrícola, você tem que ter terra. Produção animal, você tem que ter a terra para cuidar do animal, para criar o animal. Então, somente os proprietários de terras é quem estariam obrigados ao pagamento de dízimo. Pescador, você acha que Pedro, ele devolvia dízimo? Pescador? Não. Naquele episódio lá, é cobrado um imposto romano. E aquele imposto, mesmo assim, quando era cobrado, aquela passagem bíblica lá, ele não era cobrado dos profetas. Aí quando chegam, né, e dizem, vosso mestre não paga o imposto, aí Pedro se antecipa, né, diz, paga sim. Mas os profetas não pagavam. Então Pedro ali, ele sem perceber, ele diz, não, Cristo não é profeta. Veja que Cristo não entra no mérito, não vai repreender ele, diz, ó, vai lá, pesca, entrega por mim e por ti, tudo bem. Ok? É um ponto aqui interessante sobre esse caso. Então você tem dois lugares aqui, tabernáculo e comunidade local, onde era levado o dízimo. Se o caminho é comprido, está longe, vende, vai lá, mas você tem de comer. Quer dizer, você vai ter de comer o seu dízimo ali. De quê? De produtos agropecuários. Então, essa questão do dízimo era uma grande festa. Uma festa de confraternização, de comunhão. Tinha de colocar ali o órfão, a viúva, aquelas pessoas ali que estavam excluídas à margem da sociedade. Todos tinham de usufruir esses mantimentos da casa do tesouro. E não sustentar a casa do tesouro. Olha que coisa. Não é para sustentar, enriquecer a casa do tesouro. A casa do tesouro era o local de adoração. Mas era para se usufruir os mantimentos da casa do tesouro. Desde que o próprio dizimista, os levitas, sacerdotes, os órfãos, todos ali juntos. Então, pessoal, tem uma distância muito grande entre hoje, essa prática financeira, chamada dízimo, principalmente do que era aqui no sistema levítico, e das igrejas evangélicas atuais. Não é verdade? Então, só recapitulando, dízimo é o quê? É dinheiro? Não. Dízimo é mantimento. É produto agropecuário. Jamais dinheiro. Peraí, jamais dinheiro? Jamais. Ah, mas não existia dinheiro naquela época. Existia sim. E se cobrava dinheiro naquela época lá, metais preciosos? Cobrava sim. Existiam taxas, algumas taxas também, algumas contribuições para manutenção do tabernáculo. Você quer ver um aqui? Vamos lá. Êxodo 35, verso 4 a 9. Êxodo capítulo 35, versos 4 a 9. Diz assim, olha uma taxa aqui, ó. Disse Moisés a toda a congregação, esta é a palavra que o Senhor ordenou, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto voluntariamente trará por oferta ouro, prata, bronze, tudo bem. Essa é uma das ofertas. Dinheiro, tabernáculo. Você quer ver mais para frente? Você vai ver Levítico 24, Números 3, e por aí vai. E também para benefício dos levitas e sacerdotes, como dízimo, oferta, voto, holocausto, sacrifícios, tudo bem? Agora, dízimo não era dinheiro, jamais. Havia taxas, contribuições para até manter o tabernáculo, mas dinheiro, como dízimo, não. Então já cai por terra aqui a história do dízimo ser dinheiro. Outra, na estrutura lá da nação israelita, você tinha ali duas classes sociais. Você tinha o pessoal que tinha terra, que tinham herdado as terras, né? E você tinha os sem terra, que também eram os levitas. Você tinha os pobres, os escravos, os cegos, órfãos, viúvos, estrangeiros. Levita ou sacerdote não era uma profissão, mas uma vocação que você tinha. Interessante isso aqui.
Então, o dízimo não era para financiar serviço religioso, mas era um instrumento para distribuir renda aos necessitados. Então, você tem um princípio aqui. A classe, economicamente, com maiores condições, que eram os latifundiários, que tinham terra, produtos agrícolas, tinha essa responsabilidade de, através do dízimo, suprir as necessidades alimentares dos levitas e sacerdotes, amenizar a fome dos pobres. Olha que coisa. E os pobres e desvalidos, o que é que eles tinham de fazer, então? Podia ter a oportunidade de contribuir apenas com taxas, lá para a despesa do tabernáculo, ou oferenda. Então, o cara não ia enricar nunca, o sacerdote nem o levita, porque ele estava recebendo alguma taxa de quem? Dos pobres, proporcional ao que ele recebia. Não é verdade? Então, você tem um princípio aqui de justiça social do dízimo. Então, esse ônus aqui era sobre a produção e sobre a classe social. Outro ponto aqui, e aí a gente dá uma parada aqui sobre essa questão de dízimo desse sistema levítico, tem muitas mais coisas para a gente ver. Então, aqui a gente tem um sistema na nação israelita, lá na primeira aliança, e isso aqui estava relacionado ao cumprimento de promessas. Promessas que ele fez ao seu povo, em lhes dar a terra de Canaã, e relacionado também ao ensino da salvação através de Cristo, de figuras, de símbolos, tudo isso lá. Então, aqueles que tinham herança e subsidiavam a obra, vamos dizer assim, não a obra em si, mas a obra ritualística, e ao mesmo tempo ajudavam nas necessidades dos mais pobres, né? Então, pessoal, esse é o ponto aqui sobre dízimos. Primeiro, pelo menos nisso aqui, existem outros textos mais que a gente pode ver antes de entrar no dízimo no Novo Testamento. Então, nós vamos ver o que está acontecendo lá em Mateus 23, né? Deveis dar, né? Como é que diz aquele verso lá? Deveis fazer estas coisas, dar o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, mas não rejeitar aquelas, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé. Olha, Jesus está mandando devolver dízimo. Será mesmo? Está mandando devolver dízimo? Tá, mas que circunstância? Em que momento? Então, a gente, quando começa a analisar esse assunto, a gente vai perceber que, à luz da palavra, as coisas não são bem assim, como hoje é apresentado aí dentro do sistema religioso. Então, nós finalizamos por aqui. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Amanhã, nós podemos sim dar continuidade a este assunto, que é um assunto bastante interessante e serve, com certeza, de instrução para todos nós, em nome de Jesus. Amém.